Queremos agradecer a você que vai estar assistindo conosco aqui ao vivo. E nós estamos aqui direto do nosso estúdio, aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus Una. E desde já nós queremos agradecer a duas pessoas que são importantes aqui para esse podcast estar acontecendo. Nosso pastor-presidente, pastor Jerônimo dos Reis, e o nosso irmão Josué, junto com a equipe aqui de jovens que estão nos ajudando. Pessoal, hoje eu estou tendo a honra e o privilégio de estar gravando esse episódio com uma galera muito abençoada, jovens que são destaques aqui no nosso ministério, jovens que Deus tem levantado com muita autoridade e que hoje eles estão, desde essa nova gestão, no começo do ano, presidindo o departamento Una Jovem e Una Teen. Eu estou aqui com o Isaías Rodrigues, que é o presidente-geral dos nossos jovens, e o Davi e a Jennifer, que trabalham auxiliando ele como vice-presidente à frente dessa juventude. E desde já eu quero passar a palavra aqui para o Isaías se apresentar e deixar aqui uma palavra para você, e logo após o Davi e a Jennifer. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor a todos. É uma alegria imensa estar aqui ao vivo no podcast. Agradecer primeiramente o Diego pelo convite. A gente já tinha programado há bastante tempo e graças a Deus conseguimos tirar do papel essa oportunidade de estarmos aqui. Convidar todos os jovens, adolescentes, líderes para estar assistindo conosco, agradecer desde já a confiança de vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma noite proveitosa e nós vamos aprender muito sobre liderança de jovens e adolescentes. Davi. Boa noite, paz do Senhor a todos. Faço as palavras do Isaías em minha. Primeiramente, agradecer o nosso pastor Diego, que fez o convite. É uma honra para nós estarmos aqui nessa noite, todos nós, tanto eu, Isaías, Jennifer. E agradecer também nosso pastor, esse ano, a confiança de estar trabalhando nesse campo. É bastante gratificante. Tem nossas dificuldades, mas estamos fluindo, seguindo avante, com a ajuda de toda a equipe. Sabemos que não trabalhamos sozinhos, tem toda uma galera envolvida e vamos para frente. Jennifer. Boa noite, gente. Estamos aqui com muita honra, né? Eu estou muito feliz de ter sido convidada. É uma responsabilidade muito grande, né? Estar com vocês, mas representando aí essa liderança feminina. A gente aprende demais ao decorrer do tempo. Não existe, eu acredito que, um tempo específico para saber liderar. A gente vai amadurecendo com o decorrer do tempo, com as aprendizagens, né, que a gente vai vivenciando. E eu estou aqui, gente, estou muito feliz. Deus tem feito além daquilo que eu pensei, mas eu tenho vivido as promessas dele. E como o Davi já disse, a gente não faz nada sozinho. Nada mesmo. E eu sou muito grata a Deus por esse tempo que ele está me fazendo viver, proporcionando, né? E é isso. Top. Gente, eu conheço já todos vocês, mas o pessoal que vai estar assistindo aí não conhece. Alguns do nosso campo certamente conhecem. Inclusive, nós colocamos hoje pela manhã uma caixinha de perguntas. Temos algumas perguntas aqui, nós vamos chegar até esse momento de vocês responderem aqui algumas perguntas, mas a finalidade aqui é esse papo de liderança, vocês servirem de voz para esses líderes de jovens e adolescentes do nosso campo, que estão lá na ponta, que auxiliam vocês, que trabalham com vocês, que são liderados por vocês e que vão ter oportunidade agora de conhecer um pouquinho mais de cada um. Então, eu queria que vocês resumissem, né, a história de vocês no que se tange ao início da vida de vocês na área da juventude, né, desde a época de membro da juventude, até as responsabilidades que tiveram, até chegar à liderança da Una Jovem. Vamos começar pela Jennifer? Vamos começar pela Jennifer? Vamos começar pela Jennifer. Vamos lá. Uma coisa que aconteceu, algo que aconteceu que marcou muito, né? É por isso que eu até disse que eu estou vivendo as promessas de Deus. Eu lembro que a gente começou a namorar, a gente casou muito cedo, a gente começou a namorar e a gente estava na consagração de um congresso das irmãs da nossa antiga igreja. E eu me lembro que essa irmã levantou o Davi e ela falou sobre o ministério dele, aquilo que Deus tinha para ele. E eu estava do lado e me levantou também, me mandou que eu ficasse de pé.
E ela falou assim, olha, no decorrer da vida, no casamento de vocês, Deus selecionou vocês para trabalhar junto, ter um ministério junto. E eu confesso que foi assim, desesperador. Porque você trabalhar junto com o seu parceiro no ministério é você entender que reino é reino, casamento é casamento, e não misturar as coisas. Porque é além daquilo que a gente pensa, né? A gente está lidando com almas. E a partir dali, eu já comecei a ver o Senhor me moldando como esposa, me moldando como uma líder, me moldando como uma mãe. Porque antes de ser tudo isso, né, de ser líder, chegar aqui e falar assim, eu sou líder, eu sou esposa, eu sou mãe. E esse ano a gente está como líder de adolescente, e eu tenho vivido isso, que eu não quero que os meus filhos sejam religiosos, né? Eu sempre falo muito isso, que eu não quero que os meus filhos sejam religiosos. Então, eu procuro mostrar que a liderança ela é além da religiosidade. Né? Você em conduzir aqueles adolescentes, conduzir jovens, é além da religiosidade, né? Que às vezes a gente fala muito sobre. E a nossa primeira liderança foi no Anderson Oliveira, mas aí eu vou deixar o Davi falar um pouquinho, né? Senão eu vou falar muito. Beleza. Vai, marido. Vai, Davi, dá lugar. Então, eu já começo falando, eu até costumo muito dizer no seminário que o crente ele não tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio em que sentido? Desde o momento que a gente levanta a mão e aceita Jesus, até uma das professoras falou, confirmando, quando eu falava, eu falei, eu não tenho livre-arbítrio. Se eu falar que eu tenho livre-arbítrio, eu estou mentindo. Porque se eu pensar hoje em me desviar, quando eu sair para fora, Deus vai usar alguém e vai falar assim, ó, se tu sair, ó, tu vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, não tenho livre-arbítrio. Uma professora até pegou e falou, mas você não está errado. Porque desde o momento que a gente aceita Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Perfeito. Então, a minha chamada para a liderança começou eu não querendo. Porque no ministério que a gente estava trabalhando lá, envolvido, e houve uma época que a gente caiu, nessa época que a gente caiu, ficamos um tempo em disciplina, e ali casamos. Quando a gente casou, logo em seguida o pastor tirou a gente do departamento e falou que a gente não tinha condição de participar mais, porque a gente iria influenciar outros jovens a cair. Então isso mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha esposa. Saímos desse ministério, chegamos em Cordovil. Quando chegamos em Cordovil, eu cheguei nessa igreja. A primeira coisa que eu falei, me chamaram para participar, estava tendo até o congresso. E eu falei assim, não quero. Eu falei, me deixa aqui atrás, quietinho, me deixa aqui com os varão, vou cantar com os varão, mas eu não quero saber mais de juventude. Eu não quero saber mais de departamento jovem, porque eu já fui muito ferido. E eu agradeço até a Deus pela vida do pastor Erlo, foi ele que cuidou da gente ali, foi realmente um bom samaritano, foi tratando. Eu sei que não deu muito tempo, quando eu fui perceber, eu já estava cantando na juventude, cheguei já na época do congresso, pastor, não, você vai cantar, cantei, e ali quando eu comecei a cantar, daqui a pouco veio o pastor, me chamou para estar trabalhando na liderança, e algo que eu nem queria estar participando, Deus ele foi me envolvendo de uma tal maneira que justamente hoje eu estou aqui trabalhando com Isaías, nível campo, algo que eu não queria nem na congregação. Deus pegou e fez esse reboliço todo e colocou a gente aqui. Beleza. Então, deixa eu entender aqui só para a gente poder recapitular. Vocês começaram no campo aqui em Monte das Oliveiras e lá foram participando, né, da liderança da juventude. E, se eu não me engano, você chegou a ser o primeiro, né? O líder, né? Eu entrei como quarto, fui terceiro, fui segundo, até primeiro. Bacana. E vale a pena lembrar também que Monte das Oliveiras é uma das juventudes mais representativas do nosso campo, né? Eu costumo dizer que um culto em Monte das Oliveiras é como se fosse um congresso. Às vezes eu vou ser sincero para vocês, eu preguei agora lá, a gente esteve junto, né, no pré-congresso, e eu não vi necessidade de levar uma cantora de fora. Deus usou muito ela e tal, mas a própria galera de lá é uma benção, né? Um abraço aí para a galera de Monte das Oliveiras, tá? O Tony, que está lá agora, Deus abençoe. Vamos lá. Isaías, fala um pouquinho aí do teu começo, meu amigo. Eu praticamente comecei aqui na própria matriz.
2008, o meu primeiro líder, pastor Flávio. Pastor Hoje Flávio. está até fora do estado. Presidente de honra da UADEC, né? Presidente de honra da UADEC. Depois do Flávio veio o pastor Alessandro. Participei do congresso da UADEC em 2008, meu primeiro congresso. Eu estava aqui na sede, meu pai era um dos líderes, um dos vice-presidentes da UADEC. Aí voltei para Porto Carreiro em 2009, participei do primeiro congresso em Porto Carreiro. E em 2010 foi quando praticamente eu tive minha primeira experiência de liderança, quando meu pai me colocou como líder de oração de jovens e adolescentes lá na Porto Carreiro. Depois dessa liderança, no episódio de sala de aula, gente, na escola dominical, o superintendente me chamou, pediu para que o professor faltou, ele pediu para que eu desse uma aula sobre amor na escola dominical. E eu dei aquela aula na falta do professor, e depois daquela aula eu virei um dos professores oficiais dos adolescentes. Em Porto Carreiro. Em Porto Carreiro, sendo um adolescente, dando aula para adolescente. Então, em 2010, eu comecei a dar aula para adolescente, aí depois continuei com os adolescentes. Em 2014, virei o vice-líder dos adolescentes em Porto Carreiro. Saí de Porto Carreiro, fui para Suruí, liderei Suruí junto com Felipe Aquino. Mando um grande abraço para Aquino, pastor Marcelo, foram pessoas que me ajudaram muito nessa relação de liderança, me ensinaram muito sobre liderança. Suruí, tu assumiu a juventude e era o Aquino líder? Era o Aquino líder, eu fui vice-líder do Aquino. E em 2015 o Aquino saiu e eu assumi no lugar do Aquino. E fiquei até 2021. Fiquei até 2021 na liderança de jovens. 6 anos. 6 anos na liderança de Suruí. Entendi que já era meu tempo de sair da liderança, fiquei 1 ano parado. Fui para aí, nesse meio tempo, já liderando em Suruí, foi quando eu tive meus primeiros contatos com a UADEC, com a UADEC, onde eu fui líder de primeiro setor, fui tesoureiro do setor, depois voltei para a liderança do setor, até que 2022 eu fui convidado pelo Anderson, pastor Anderson, um grande abraço também, pastorzão Anderson, a ser o vice-presidente da UADEC, e já junto com a 22? UADEC, isso, 2022, se eu não me engano, 2022. E começamos a trabalhar, fui para a Cidade Alta, também liderei Cidade Alta, fiquei 2 anos liderando em Cidade Alta, 2 anos e meio, inclusive tem até uma galera minha aqui que eu carrego comigo aonde eu estou, que são pessoas que eu amo de paixão. Então, a gente vem trabalhando aí, propriamente dito, desde 2010, com adolescentes e jovens. Perfeito. Antes de eu falar aqui algo que você está falando aí, que engloba, eu lembro também que você, Davi, foi líder de setor também, né? Fala um pouquinho aí. Quando eu fui aceitar essa posição, eu não tinha acreditado, como até o Isaías falou, nosso pastor Anderson, ele foi pregar lá na congregação de Mandas Oliveira. Na realidade, ele não foi pregar, ele foi na congregação. E quem estava para pregar era eu. Quando ele chegou, o pastor veio me chamando quando falou assim, posso colocar ele para pregar? Eu falei, com certeza, pastor, pode ficar à vontade. A igreja é do Senhor. Colocar quem para pregar? O pastor Anderson, a pregar. Aí nessa ele pregou, só que antes dele pregar, ele pegou e falou assim mesmo, melhor, te aliviei, né? Mas vou fazer o seguinte, vou até pregar no teu lugar hoje, isso do microfone, mas tu vai trabalhar comigo na UADEC. Eu balancei a cabeça, não tinha muito contato com ele, tinha acabado de chegar no campo novo, estava trabalhando só na congregação. Falei, tá, beleza, pode deixar, vou trabalhar contigo. E aí, achando que não iria trabalhar, quando acabou o culto, ele pegou e pediu meu contato. Aí ele, tu vai trabalhar comigo no setor, tu vai ser o representante do setor. Eu falei, poxa, mas o cara nem me conhece, como que ele vai me colocar para poder trabalhar no setor? E eu lembro que eu falei assim para ele, eu falei, não, mas eu vou orar e vou te confirmar ainda. Aí ele, tá, beleza. A confirmação foi a respeito até de um trabalho. Eu sempre sonhei em trabalhar no aeroporto e Deus, ele realizou esse sonho. Quando eu cheguei lá no aeroporto e estudei 1 mês ali direto, passei todas as provas da ANAC. Quando eu cheguei no pátio do aeroporto, ali no avião, no primeiro dia de trabalho, depois de ter passado 1 mês fazendo prova, passei em todas.
quando eu cheguei ali, o Espírito Santo me lembrou uma fala quando eu cheguei no Monte das Oliveiras. Quando eu sentei, eu olhei para o altar e em oração eu falei, Senhor, fiquei tanto tempo parado, mas quando a gente olha para o altar, a gente vê homens de Deus, a gente sabe que são pessoas referência para nós. Eu falei, Senhor, que um dia eu possa chegar ali e ser uma referência para alguém. E agora nada vai me atrapalhar de fazer a tua obra. Passou anos, o Espírito Santo me lembrou essas falas. Será que nada vai te atrapalhar de fazer a minha obra? Nem o emprego dos teus sonhos? Quando eu cheguei em casa, eu contei isso para minha mãe falou assim, lembra do que você falou para o Espírito Santo? Que nada iria te atrapalhar de fazer a obra de Deus, e agora a obra de Deus vem na tua mão e tu rejeita? Eu falei, meu Deus, realmente eu tenho que trabalhar. E foi quando ali eu comecei trabalhando até com a Suzana, fui segundo dela, e cheguei primeiro também como líder do setor. E também vale a pena lembrar que o quinto setor é o setor, assim, né? É o setor onde, assim, não que os outros setores sejam inferiores, mas é a maior concentração de igrejas, né? Eu até estava vendo aí, parece que já criaram até o Instagram do quinto setor. Teve até uma reunião, ela falando comigo, pô, tem uma reunião do quinto setor e tal. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, faz esse espírito chegar aqui no terceiro, né? Que hoje eu estou pastoreando Irajá. Mas, cara, por que eu fiz essa pergunta para vocês? Vocês foram sendo construídos pelo Espírito Santo seguindo o caminho natural de um líder. Primeiro, vocês foram liderados. Segundo, vocês cresceram nas congregações que vocês foram liderados, se tornaram lideranças nessas congregações. Vocês acabaram de falar isso aqui. A Jennifer também foi regente lá, Jennifer? Foi, né? Eu lembro você regendo lá em Monte das Oliveiras, que é um cargo de responsabilidade. Eu acho que o congresso, vocês devem concordar, o congresso de jovens, ele funciona quando está alinhado a liderança com a regência, né? Não é isso? Então, é um cargo de muita responsabilidade. Então, vocês seguiram de uma forma tão natural e para chegar onde vocês estão hoje, vocês foram forjados por Deus. Vocês conhecem desde a ponta de uma congregação, numa comunidade, os desafios de um líder local, os desafios de um membro local, até hoje a liderança macro, que é a geral onde vocês estão exercendo. Aí a minha pergunta aqui para vocês durante toda essa caminhada de vocês, quem são, né? Ou quem é a referência para vocês de liderança de jovens, né? Tanto vocês podem usar exemplos do nosso campo ou exemplos fora do campo, mas eu gostaria que vocês expressassem, né? Porque eu acho que um líder ele pode aprender com outros líderes. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que quando eu fui presidente dos adolescentes, eu usei tudo que eu vi. Eu peguei um pouquinho do Anderson, um pouquinho do Calomã, um pouquinho do Leandro, um pouquinho do Rafael e implementei o que eu achava. Então, nenhum líder é líder se ele não aprendeu com outro líder. Então, Isaías, quem foi sua referência aí de liderança de jovens e adolescentes? Eu poderia citar aqui 2 nomes. Primeiro, e não bajulando, mas o meu pai, que foi uma das minhas maiores referências, numa época em que Porto Carreiro tinha, depois de colégio, a segunda maior concentração de jovens de Cordovil, e eu via meu pai desempenhar um trabalho em Porto Carreiro desde 97, que meu pai foi o primeiro líder de jovens em Porto Carreiro, e não tinha um sábado, ou um domingo, ou uma sexta-feira que minha casa estava vazia. Então eu via o cuidado do meu pai com as pessoas, de ter ali aquele contato, de ter a preocupação de se os jovens estão bem, se os adolescentes estão bem. Até hoje, meu pai tem contato com jovens que ele liderou há 20 anos atrás. Então minha primeira referência foi meu pai, e a segunda referência que eu poderia dizer aqui é quem hoje é até meu vice-presidente, que é o pastor Marcílio, que o Marcílio, por incrível que pareça, nós lideramos juntos em Porto Carreiro, em 2014, por um curto período de tempo. Aí depois ele foi para Suruí, me levou para Suruí junto com ele um tempo depois, foi para a Cidade Alta, me levou depois com ele para a Cidade Alta,
E eu posso dizer que eu aprendi muito com o pastor Marcílio. Aprendi muito, 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 muito mesmo com ele. Mando até um abraço para ele, porque o pastor Marcílio, desde o cuidado até o modo de falar com as pessoas. E toques que às vezes eu não percebia. Isaías, você precisa ser mais atento nisso. Isaías, você não está prestando atenção nisso. Isaías, você precisa melhorar nisso. Então, hoje eu poderia dizer que, como referência de liderança, eu tive meu pai e o pastor Marcílio. E ele tem bagagem. O Marcílio foi vice-presidente do pastor Jerônimo na UMADEC. E do pastor Carloma também. Quando eu cheguei aqui em Cordovil para congregar, eu cheguei congregando na Matriz. Depois eu fui para Irajá. E o pastor Marcílio era vice-presidente, não sei se era o primeiro, o segundo, mas era o vice-presidente do pastor Jerônimo. Jennifer, e você? A gente chegou aqui já na liderança do Anderson e da Érica. Então, eu como mulher, né, nessa questão de liderança feminina, tenho a Érica para mim como uma referência de líder. Sim. Né? Desde a postura, da forma com que ela lidava com a equipe dela, né? E com a forma que ela tinha esse carinho, esse amor por servir a Deus e essa sinceridade, né? Que eu via isso nela. Sim. E eu lembro que todas as vezes que a gente estávamos juntas, era sempre muito direcionado a forma que ela falava. E eu falei assim, Deus, eu quero ser assim. Eu acho que não é uma comparação, mas é uma inspiração. Sim, né? sim. Ela tem uma história, ela tem uma bagagem que ela carrega ali. Então eu falei assim, Deus, se um dia eu chegar a ser alguém, eu quero ser um pouco parecida. Eu sei que eu tô longe pra caramba de ser parecida, mas ela é a minha referência, né? Sim. Como líder, como mulher de frente de um departamento assim. Então, tenho ela, e depois que eu assumi a liderança, já tinha também, né, essa referência, mas eu acredito que agora eu estou muito mais apegada que a Vanessa Tanaka, né? Acredito que para muitos vai ser uma coisa bem assim, compatível, Não, mas eu essa me inspiro demais, muito influente. porque é aquilo, né? A gente, para falar, lidar com adolescente, a gente tem que ter uma linguagem diferente, Sim. a gente tem que ter uma sensibilidade diferente, uma visão específica, porque é específico, né? E a gente não pode lidar com adolescente como a gente lida com jovens, né? Jovens estão em outra pegada, é outra fase. Então eu tenho essas duas referências. São duas mulheres, né? Que é referência para mim. Top. E a Érica, ela também foi da ponta. A Érica foi de Vila Municipal. Sim, sim. Muito tempo. Tem né? história. Então ela tem uma pegada, e a gente estava até falando aqui nos bastidores sobre um trabalho que credenciou muito a liderança dela, que foi o Femininas. Foi um trabalho de mulheres aqui no campo que eu não tinha visto ainda. Não tinha visto ainda. Davi, quem foi suas referências de liderança de jovens e adolescentes? As minhas referências, minha esposa me conhece. Aonde eu tô, eu sempre procuro estar observando muito. Tanto seja no ponto positivo ou tanto ponto negativo. Sou muito observador e tanto você abriu meus olhos justamente nível campo, o pastor Anderson, quando eu cheguei aqui na sede trabalhando na UMADEC, na UADEC, foi aonde que a minha visão foi ampliando, mas referência quando eu comecei, não posso deixar de citar, pouco conhecido no campo de Cordovil, o Nil. E Um abraço pro Nil aí. Abração, meu amigo. Deus te abençoe, Nil. E o pastor Erlo. Quando eu cheguei em Cordovil, como eu falei, meu ministério começou ali em Monte das Oliveiras, eu não sabia nada. Chegamos e simplesmente fomos trabalhando, galgando de pouquinho. E ali o Nil, ele pegava e sentava com a liderança dele. O congresso até hoje é em agosto. Em janeiro já estava pronto. Caderno. Acabava, já estava tudo Janeiro? certo. A gente já se programava. E ali ele ia me explicando passo a passo. Ele, assim, 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 assim. Um camarada também que, como o Isaías até falou a respeito do pai dele, a casa sempre cheia, sempre de portas abertas, com um coração imenso. Você pode ligar para ele 3 horas da manhã, ele vai te atender. 4 horas da manhã, 3 horas, independente de qualquer horário, ele sempre está disponível. Uma pessoa, não só como líder, mas como um servo realmente. Ele sempre está disposto a estar trabalhando, está ajudando no que for preciso. E o pastor Erlo me ensinou muito na paciência, porque eu sou muito explosivo, agitado. Às vezes acontece alguma situação e eu queria resolver na hora.
pastor Erlo tranquilo, na paz dele, deixava os ânimos se acalmar, não vou resolver nada agora, estou em época de congresso, quando passar congresso eu já tinha esquecido, já não estava mais nervoso, Eu não estava mais com raiva. Era quando ele resolvia. E assim a gente foi aprendendo que nem tudo é do nosso jeito e começa a aprender um pouquinho com cada um. Perfeito, perfeito. Só tem gente boa aí nessa conversa. Pessoal, quero falar para vocês que estão assistindo a gente aqui no YouTube, tem uma galera assistindo aqui, você tem a liberdade de fazer uma pergunta, de fazer um comentário, tá? Porque nós vamos responder aqui. Uma outra coisa muito importante também, compartilha, curta, envia esse episódio para outros líderes de jovens, para outros jovens e adolescentes. O Eduardo Campos, ele fez um comentário aqui. Fábio Cândido, dos melhores líderes de Cordovil. É o teu pai, o Fábio Cândido é o teu pai. E hoje o Dudu também é um líder de jovens. Quem é Dudu? Eduardo Campos. Hoje ele é líder de jovens também. Ah, tá. Mas não é do nosso campo? Não. Ele é da Crescendo com Então manda Cristo. um abraço para ele aí. Um abração, Eduardo. A gente estava se falando hoje. Inclusive ontem acabou o congresso dele e ele foi consagrado Crescendo com Cristo. Crescendo com Cristo. Beleza. Campos. Pessoal, fiquei muito feliz de ouvir aqui os nomes que vocês falaram. São pessoas realmente de Deus. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a começar pelo Isaías, sobre como foi essa construção do trabalho de vocês. A gente vai chegar no congresso que não é o ápice, eu não considero o ápice de um trabalho, mas, cara, foi muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer aqui 3 congressos na Matriz, não pude fazer o 4º pela pandemia, mas o congresso de vocês foi muito bom. Foi muito bom, em várias esferas. Eu sei que, de repente, teve coisas que poderiam melhorar e isso é até bom vocês falarem aqui. Eu sei que teve pontos, de repente, negativos. Eu sei que, de repente, não agradou vocês em tudo, mas para nós que estávamos aqui, foi perfeito, tá? Então, eu quero que vocês falem um pouco sobre essa construção do trabalho com a Una Jovem, a Una Team, nesse ano de 2025. Como começou, como surgiu, vocês se uniram e começaram até a se conhecer um pouco mais, né? Porque o trabalho com juventude, ele dá essa oportunidade de você desenvolver novas amizades, porque você acaba trabalhando com pessoas que você não tinha tanto contato quanto. Fala, Zé. Quando eu recebi o convite do pastor Jerônimo, nós conversamos, tivemos uma reunião, tivemos a reunião com líderes e foi definida a liderança. Uma das coisas que eu já carregava comigo e não tenho vergonha de falar é que eu já tinha deixado claro para todo mundo que se eu virasse presidente, eu só aceitaria se o Davi estivesse trabalhando comigo. Top. Eu já havia falado isso ele está aqui, ele é a prova viva disso, eu já tinha falado com ele que eu só aceitaria trabalhar se eu fosse juntamente com ele, até pelo trabalho que a gente já desenvolvia na gestão do Anderson, eu como vice e ele como coordenador geral, então a gente já tinha essa ponte, já tinha afinidade, já via que bateu, né? E eu já vi que era uma mente que pensava da mesma forma que eu pensava. Apesar de uma diretoria, você muitas vezes montar uma diretoria com mentes diferentes, sim, é sempre bom você também ter uma pessoa que pensa da mesma forma que você. E foi tudo muito engraçado porque eu trouxe para perto uma pessoa que eu já queria, que era o Davi, uma pessoa que já vem construindo uma história há anos dentro da UMADEC, dentro da UADEC, que é a Joelma, sim, que já tem anos de trajetória de liderança. Muitos anos. Que é conselheira, foi conselheira, líder de setor, e pegamos 2 pessoas que eram novas. A Jennifer, quando a gente convidou, ela nem acreditava ainda, a ficha ainda não tinha caído para ela que ela iria trabalhar. E a gente conversou, a gente dialogou, nós sentamos, conversamos, até a definição do tema foi algo que a gente definiu em conjunto, algo que já estava no nosso coração, inclusive não puxando sardinha para a gente, mas o nome da igreja foi fechado através de um culto que a Una Jovem e a Una Team bolou. Foi legal. Que foi o culto uno. Nossa, daí é de primeira mão, não sabia disso não, hein? Vou fazer um corte disso aí. Davizinho, confirmação pro pastor. Conta aí. Davizinho, meu amigo,
Esse é um Faz parte da camarada, esse é um equipe. camarada que as ideias surgem na mente dele e dá certo. Fevereiro não, foi março. Ele chegou e falou assim: Isaías, nós vamos fazer o culto uno. Que foi o primeiro culto de vocês, não foi? Segundo. Foi o Segundo? segundo culto. Foi o segundo culto, porque o primeiro. Foi o Nós segundo. fizemos a dinâmica das cartas. É, a dinâmica das Fizemos foi a top. dinâmica das roupas. cartas. Esse foi o culto da Foi o UNA, né? culto uno. Isso, foi o nosso Foi o primeiro culto culto team, uno. né? Foi o primeiro culto team. E o pastor Jerônimo, quando acabou o culto, ele virou para mim e falou assim: vocês serviram. Ele falou do altar primeiro. Ele do altar, ó, tem um mistério Esse nesse tema. tema que vocês escolheram. Aí depois ele me ligou, ele virou para mim e Eu falou tava assim: nesse olha só, culto. Tava, você tava com a camisa também É. Na- propícia da cor. E ele chegou, virou para mim e falou assim: já tava tudo esquematizado para poder mudar o nome da igreja. Só que Só que eu ninguém precisava, sabia. só que eu precisava de uma resposta. E quando eu cheguei no culto e vocês colocaram o nome de Culto Uno, eu tive a resposta de Deus. Top. Liguei para a diretoria e fechei tudo que tinha para fechar. Então, tudo foi definido, tipo E o assim, engraçado é que a gente tava meio na dúvida, né? Eu lembro que a gente tava conversando com o Davizinho e eu falei assim, tínhamos 2 temas. Aí, por fim, a gente fechou esse e já começamos a organizar as coisas e tal. O tema Foi que muito vocês iam legal. seguir o ano e no congresso, né? O culto, Não, o tema não do tinha culto. nada, o não. culto Foi do o te- culto. o tema do. Foi o Vocês culto. tiraram um tema só para aquele Isso. culto, entendi. assim, porque a gente sempre deixa dar liberdade para os vices escolherem a temática que eles querem trabalhar dentro do culto. E foi exatamente o culto uno. E até o tema do ano, para falar sobre unidade, foi algo que Deus já tinha colocado no nosso coração, de trabalhar em cima dessa temática de unidade. Viemos propondo isso desde o início do ano, de trabalhar em cima de uma unidade envolvendo liderança, porque um dos dilemas que a gente sempre carregou com a gente é que para que você venha atingir os liderados, primeiro você precisa atingir os líderes. Sim. Não tem como atingir liderado se você não atingir o líder primeiro. Então, propondo o trabalho de unidade de liderança até chegar ao ápice do congresso, que marcou até a nossa vida também. Era Sim, algo que eu posso falar de mim, que superou todas as expectativas. Eu não esperava acontecer tudo o que aconteceu, até pelo peso que a gente carregava. Primeiro ano, como é que vai ser? A Uma nova responsabilidade, visão. uma nova visão, a responsabilidade que jogam para cima de você. Olha, os congressos anteriores aconteciam dessa forma. Sim. Então, e uma das palavras que a gente até ouviu, que não sei se o Davi lembra, uma das palavras que eu ouvi, que na época me entristeceu muito, que viraram para a gente e falaram assim, não falaram qual era a diretoria, viraram para a gente e falaram: vocês nunca vão ser essa diretoria. Mas não deixaram claro para a gente qual seria a diretoria, que nós nunca seríamos. Falou que a gente estava longe. Nós estávamos longe de ser esta diretoria. Só que depois que eu tive esse momento de tristeza, eu tive algo de Deus comigo, tipo, literalmente, vocês não precisam ser esta diretoria. Vocês vão construir a diretoria de vocês. A identidade Vocês vão de marcar vocês a história própria. de vocês, a identidade de vocês. E esse congresso foi meio que uma confirmação para a gente, depois de muitas palavras contrárias que a gente ouviu, da confirmação do chamado que Deus tinha com a gente, do propósito que Deus tinha colocado no nosso coração. Então, foi tudo se encaixando para chegar até onde a gente chegou. Eu lembro que o pastor, ele me ligou, falou assim: Diego, eu tinha acabado de assumir a igreja. Ele falou assim: Diego, eu preciso que você esteja aqui no culto dos jovens. Você é um pastor jovem, um cara mais jovem, preciso que você esteja aqui. Aí eu cheguei. Quando eu vi toda a logística da forma do culto, eu falei: cara, eu acho que o caminho é esse. Por quê? Porque é uma coisa que sai um pouquinho do tradicional. Porque veja bem, um culto de jovens em que nós seguimos a mesma estratégia que é seguido nas congregações é mais um culto. Sim. Então tem que ter aquela expectativa da galera chegar e ter algo atrativo, né? Eu acredito que vocês estão me entendendo. E aí quando chegou o congresso, ficou realmente aquela expectativa, porque além de eu já passei pela liderança E ainda também, teve a conferência. né? Eu sei como é que é. E aí quando chegou a festividade, né, que vocês organizaram, a expectativa era essa. Vamos ver o que vai acontecer, né?
E eu lembro que, cara, não sei se foi na terça-feira, se foi no sábado, não lembro. Eu sei que a igreja estava muito cheia. Bota aí água para ela aí. Muito cheia, muito cheia. Eu olhei para o pastor Jerônimo, ele vai lembrar disso. E eu falei para ele assim, pastor, se o senhor tem alguma dúvida, quer dizer, se o Isaías tinha alguma dúvida que ele e essa turma aí foi colocada por Deus, acho que agora caiu, né? Eu acho que isso foi uma resposta de Deus, não foi para vocês, foi para o campo. Porque todas as vezes que Deus quer glorificar o nome dele na vida de quem ele colocou à frente, ele traz uma resposta para quem está sendo liderado. Olha aí o trabalho, né? Um trabalho sério, sem meninice, com transparência, com pessoas que vocês trouxeram, pregadores e cantores, que são pessoas que não têm uma imagem por aí ruim, manchada, mas que são homens e mulheres de Deus, de fácil acesso. Eu observo muito isso, né? Quando acaba ali aquele momento ali, pós-culto, que muitas vezes um jovem quer tirar uma foto com o Carlos Júnior. Um jovem quer tirar uma foto com o Miguel, quer tirar uma foto com quem cantou, com quem pregou. E aí eu vi que realmente ali foi uma resposta de Deus. E assim, vou ser bem sincero para vocês, congressos cheios, foi cheio. Não temos, graças a Deus. Mas eu estou falando assim, de nível... Eu não vou falar de presença, porque a gente não pode mensurar. Mas, cara, foi uma coisa assim que eu, Diego, já não sentia há muitos anos. Muitos anos. E não estou falando isso porque está na frente de vocês, não, porque se não fosse legal eu falaria também, tá? Mas foi uma coisa assim que foi... Deus, ele fez muito além, mas para Deus fazer muito além, ele teve que usar os líderes. E vocês se colocaram a essa disposição. Então, todas as vezes que eu via vocês ali, desde os cultos, das atividades, observando, eu via que vocês, apesar da imaturidade em estar à frente da presidência, vocês supriam a imaturidade com a entrega. E todos os líderes que fizeram histórias aqui, fizeram história aqui na nossa igreja, eles literalmente começaram assim. Eles supriram a inexperiência. Todos aqui foram de congregação. Totalmente. Preciso de fazer vocês lembrarem que vocês, há 15 anos atrás, isso nunca ia acontecer. Estou mentindo, Isaías? Não, jamais. Nunca. Nem desenhando. Nunca. Então, vocês, hoje, eu posso dizer isso aqui perante a todo mundo que está assistindo, que vai assistir. Vocês estão fazendo parte de um novo tempo que vai acontecer na nossa igreja. E eu estou muito feliz. E eu não falo isso como dirigente, não falo como pastor, eu estou falando como um pai. Que bom. Porque eu tenho 2 filhas que estão ansiosas para participar. E eu não vi essa badalação, esse sentimento, o congresso está chegando, a atividade, o culto está chegando, o evento está chegando. Eu não vi isso há muito tempo. Então, Deus seja louvado pela vida de vocês, que vocês continuem com esse sentimento e que vocês façam muito mais. Vai vir muita coisa difícil, mas vocês vão ver que vai valer a pena de tudo. Então, o Isaías falou mais ou menos aí como é que foi a construção. Davi, para você, você e a Jennifer, que é um casal que, ainda que você esteja junto com o Isaías nos jovens e a Jennifer com o Davizinho, né, nos adolescentes, cara, não tem como desmembrar, né? Então, você tem que falar alguma coisa com ela dos jovens, ela dos adolescentes. Como que está sendo isso para vocês, que vocês têm filhos também, né? Duas Beijinho pra crianças. eles, que eles estão vendo a gente. Mamãe ama vocês. Como que está sendo para vocês essa experiência que está agregando em vocês, porque é adolescente e jovem. Então, vocês estão tão entregues quanto o Isaías, né, nessa linha de frente. Fala um pouquinho aí, Davi. Olha, é bastante desafiador, porque são 2 faixas etárias totalmente diferentes. A linguagem de um jovem não é de um adolescente. E muitas das vezes nós trocamos experiência, mesmo ela sendo minha esposa, mas a gente sempre respeitou isso. Tem momento que ela é líder, tem momento que eu não falo com ela como minha esposa, tem momento que eu estou falando com a líder Jennifer e ela vice-versa. E ali nós trocamos bastante experiência, ela na linguagem mais adolescente
Sim. Eu tenho esse meu Aquela jeito... linguagem mais informal, né? Ela já tem esse jeito mais fácil de chegar, de falar com os adolescentes, de se enturmar. E eu já fico já um pouco mais retraído, não consigo, mesmo trabalhando até com o público, mas na hora de falar, assim, se a Jennifer chegar hoje numa congregação que ela nunca foi, ela tem essa facilidade de fazer amizade com todo mundo, eu fico mais um pouquinho retraído e assim a gente vai trocando essas experiências, tanto ela falando a respeito dos adolescentes e ali a gente vai se encaixando. Muitas das vezes, mesmo ela sendo dois adolescentes, ela fala, ó, se fosse você eu não faria isso não, se fosse você eu ia por ali. Ó, o que você acha de fazer assim, 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 assim? E assim a gente vai observando. Pô, realmente se eu fizer assim, eu acho que vai dar mais certo do que a minha visão. Quando a gente faz, dá tudo certo e o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Top. Top. E também, uma coisa muito importante aqui, eu vi aqui agora um comentário, o pessoal está comentando aqui no YouTube, Leonardo Alencar, sabe quem é, Zé? Leonardo, um abraço, Leonardo. Deus te abençoe, meu amigo. Liderar jovens nos dias de hoje é muito complicado. Qual é a sua estratégia para que os jovens não desanimem de estar na igreja? Isaías. O Léo já jogou essa bomba pra mim? Já. O Léo é assim. O Léo a gente liderou junto em Cidade Alta. Eu sempre tenho conversado muito a respeito, até conversei com você a respeito dessa questão do desânimo dos jovens. Que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje numa liderança, seja de jovem como de adolescente, é você manter uma constância. Os jovens, nós vivemos em um tempo em que jovens são muito inconstantes. Então, até em termos de estratégias, você precisa ser muito cuidadoso em saber diferenciar o que agrada ao jovem e o que agrada a Deus. Porque não adianta você manter um jovem dentro da igreja com coisas que só agradam ao jovem, Sim. mas que não mantém ele firme na palavra. Então, eu sempre tentei dosar muito essa estratégia de o que nós podemos fazer que não fira um costume bíblico, mas que a gente possa adaptar para dentro de um jovem. Na própria Cidade Alta, onde a gente trabalhou, uma das preocupações que a gente sempre tinha era que os jovens e os adolescentes de Cidade Alta amavam estar na igreja. Então, aquilo era motivador para a gente em criar estratégias para manter os jovens na igreja. E a gente fazia acampar dentro, a gente fazia cine pipoca, fizemos alguns momentos de bate-papo, tínhamos a oração de sexta-feira. Então, eu sempre costumo dizer uma coisa. O melhor meio de você não desanimar um jovem é incentivando esse jovem a estar na igreja e trabalhar. Mostrar para esse jovem que ele tem um espaço na igreja. Mostrar para este adolescente que ele tem um espaço na igreja. E desenvolver atividades para que esses jovens e esses adolescentes estejam interagidos dentro da igreja. Porque às vezes o que acontece é que nós achamos que jovens e adolescentes são imaturos para estar em determinados locais. E eu fico até feliz porque hoje a maioria das igrejas já tem essa visão de encaixar os jovens dentro de trabalhos dentro da igreja. Então, eu acredito que uma das estratégias que nós podemos usar para manter um jovem animado, um jovem ativo na igreja, é sempre estar incentivando esse jovem a trabalhar, a desenvolver aquilo que ele gosta dentro da igreja, envolver esse jovem em seminário bíblico, em atividades dentro da igreja que vai fortalecer a fé dele e, ao mesmo tempo, ele possa desenvolver um trabalho com excelência dentro da igreja. Maravilha, maravilha. Tem uma outra coisa que eu quero destacar aqui, parabenizar vocês, e isso eu não consegui fazer na UADEC, nesses 4 anos que eu fiquei. E quando chegou ao meu conhecimento que vocês estavam organizando, eu fiquei muito feliz. Inclusive, enviei, jovens de Irajá para poder vir, que foi semana passada, quinta-feira. Vocês realizaram uma imersão, um treinamento, não é isso? Isso. Para líderes, né? E eu perguntei aos garotos. Na verdade, eu não precisei perguntar. Todos os slides que o Isaías passou, eles tiraram foto e me mandaram. Que legal. Sem eu pedir. E aí eu perguntei, gostaram? Gostei. Abriu a minha mente. Era o que eu queria que acontecesse. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos um ciclo aqui
durante muitos anos, e eu falei isso com o Isaías também no privado, que se trazia pessoas de fora para poder ensinar num treinamento que tinha, geralmente era 1º de maio, para todos os líderes do campo. Na verdade, se tornou para todos os jovens do campo. Só que o assunto era liderança, não é verdade? Uhum. E isso, com o tempo, a minha mente foi abrindo um pouco e eu percebi que não era o necessário. Por quê? Primeiro, você vai trazer uma pessoa, né? E nada contra trazer pessoas de fora, eu acho que tem que ter esse conhecimento externo também, é necessário, mas, por exemplo, a pessoa que sempre traziam é uma pessoa que é conhecida no Brasil, né? Que é o Jairo Jader Cruz, cara fera demais, inclusive eu já participei com ele de eventos também de liderança, o cara é fera, só que ele não é conhecido com a expressividade de ter liderado uma juventude. Qual juventude que ele liderou? E não estou aqui falando mal, mas eu vou chegar no objetivo que eu quero falar. Então, por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, para pensar. Vocês estão liderando um campo em que, para o jovem, para o adolescente, ele acorda, muitas vezes o pai e a mãe não têm condição de dar uma condição boa para eles, de comprar uma roupa legal, de dar um telefone legal, de dar um estudo legal. Eles cultuam na congregação, onde muitas vezes a congregação, a filial, fecha porque está tendo guerra. Sim. E aí ele vai sair dia 1º de maio, daquela esfera que ele convive, das amigas que engravidaram antes do tempo, muitas de marginais, dos amigos que foram criados com ele e que hoje estão no tráfico, outros até morreram. Eles vão vir aqui no dia 1 de maio, vão sentar para aprender teoria. Para aprender uma coisa que quando eles retornarem para a congregação, para a filial na comunidade, não tem como usar essa fórmula lá, A mais Y igual a X. Totalmente fora da visão Então, da assim, realidade. então eu vou dizer uma coisa aqui, tá? Jennifer, Davi e Isaías, vocês conseguiram fazer um trabalho que nenhum presidente de jovens e adolescentes fizeram. Inclusive, eu me coloco junto com essa turma, porque nós não nos atentamos para isso. Porque quem é que tem que dar uma palavra para eles que estão lá na ponta? Vocês. Está direcionando, né? Que já passaram por isso, que já foram líderes nas congregações, que já enfrentou o tráfico. Quando eu digo enfrentar o tráfico, é liderar jovens que recebem propostas diariamente do tráfico. Um jovem que o pai e a mãe são assalariados, recebem auxílios do governo, mas o amigo dele que está na boca usa o tênis da Oakley, usa a mochila da Oakley, anda de moto. Então, assim, parabéns, porque pelo que eu soube de outras pessoas, foi muito bom. A galera abraçou a visão e isso é importante, porque cada palavra que vocês falaram nesse dia e cada coisa que vocês estão construindo nessa liderança, hoje Unatinho e Una Jovens, vocês têm moral para falar, porque vocês passaram pelo caminho, liderança de congregação, liderança de setor e agora na liderança geral. Então, fiquei muito feliz que haja, Isaías, Davi, Jennifer, muitos outros eventos como esse, porque talvez vocês não tenham a linguagem técnica da dimensão de lá de fora, mas aqui na ADUNA vocês sabem como funciona, o que dá certo e o que não dá certo. Pode falar, Davi. Só para complementar o que o Isaías falou, realmente foi Deus. A gente estava na total dependência de Deus, porque é totalmente diferente você trabalhar nível campo com o nível congregação. Mesmo, mas vocês já foram líder do setor, coordenador, vice-presidente. Quando chega a nossa vez é totalmente diferente. Uhum. E eu lembro que quando a gente estava já se programando para poder fazer o trabalho, o congresso, a gente preocupado porque passaram líderes de referência e a gente está pegando tudo novo, um campo que mudou o nome
E as pessoas justamente estavam com aquela expectativa. O que vai sair dessa diretoria? O que eles vão fazer? Pressão muito grande, né? E a gente, rapaz, e agora? Poxa, tá vindo de um congresso que, querendo ou não, é um congresso falado. A gente sabe que o congresso da UMADEC era bastante falado. E é aquilo, a gente precisa, para o povo abraçar nossa ideia, tá junto com a gente. E se você não mostrar resultado, não adianta. Então era aquilo, é o novo. Se a gente fizer agora e der errado, a gente vai jogar tudo por água abaixo. Ninguém vai abraçar nossa ideia. E vai ser complicado. E eu lembro que a gente já estava já em cima, já prestes já fazer o congresso. Teve uma pessoa que falou assim, mas e qual a finalidade do congresso? Isso me marcou. Porque realmente eu já estava conversando com a minha esposa, a gente só faz congresso para crente, festa, entra ano, sai ano, e a gente só está fazendo festa para crente. E essa pessoa pegou e falou assim, mas qual é o tema? Aí falou, unidade. Eu quero ver como que o pregador vai alcançar as vidas com esse tema. E isso me marcou. E realmente ficou martelando. Eu falei, Jesus, realmente a gente só está fazendo congresso para crente. E as vidas? A gente está perdendo a nossa essência, que é justamente ir pelo mundo e pregar o evangelho. E as almas? Eu falei, Jesus, isso ficou comigo, ficou marcando, martelando. E aí, quem teve presente viu que todos os dias, tinha vida voltando para Jesus, vidas que estavam reconhecendo. E para Deus falar, ele fez ainda mais além, porque não só foi as vidas que estavam voltando para Cristo, mas quando eu vi aquela vida ali que a gente ia perder para o inimigo ia ceifar aquela vida, e diante do altar ela entregou o veneno, se rendendo a Cristo. Foi no dia do Yuri, né? Isso, foi. No último dia. Eu falei, aquilo ali foi como uma resposta. Eu falei, realmente, Senhor... Foi o quê? Foi uma agulha que ela entregou? Foi Não, o quê? foi um veneno. Frasco. Foi um frasco. Veneno? Um veneno. E quando ela entregou e eu vi o pastor mostrou assim na mão dele, ele aqui. Quando eu falei, Jesus, eu falei, muito obrigado. Ali foi como uma resposta. Realmente que Deus tomou a frente. Ela tá firme, tá vindo aos cultos, tá caminhando. Top. Eu conheço Isaías já há um tempo, né? Tempinho já, bastante anos. Nós ficamos um tempo, eu não sei se ele vai lembrar, subindo o monte. Sim, ele, Diego Matos, Aquino, 2013. Leandro, e a gente pedia a Deus ministérios. Senhor, nós queremos ser líder de jovem, pregador, queremos ser referência e tudo mais. E Deus fez. E eu já conheço Isaías há um tempo, eu percebi no primeiro dia que o Miguel pregou, o Isaías estava muito tenso. Não estava conseguindo cultuar. Estou mentindo? Não. Aí ele ficou ali sentado e você, cara, eu olhava assim, eu já estive ali, irmão. Você também tenso, né? A Jennifer acho que era a que sabia mais desenrolar, né? Mas eu vi, eu falei, meu Deus, os garotos estão muito tensos, meu Deus. Aí eu sentei de frente, né? E aí eu ficava assim, Isaías. Ele tava achando que eu tava falando com o Miguel, mas eu tava falando com ele, levanta a cabeça, meu irmão. Reage. Ali agora é hora de você adorar a Deus. Já, o que se vai dar bom ou ruim tá na mão de Deus. Mas ele já fez tudo que tinha para fazer. E aí, cara, acabou. O dia do Miguel foi maravilhoso, mas, mano, Carlos Júnior pregando, meu irmão. O que aconteceu ali que eu não... Foi um absurdo, assim, o Espírito Santo tomando a igreja toda e aconteceu o que eu mais queria ver. E isso foi uma resposta, porque, como eu falei, como foi novo, a gente sabe que sábado e domingo é certo. Eu falei, vai chegar segunda-feira, terça-feira, essa galera não vai vir. Ainda mais que a gente não mandou ônibus. Não mandou ônibus. E não tinha um ônibus. Quando começou, que daqui a pouco tava lotando galeria, eu falei, caramba, não tem lugar. Eu falei, Jesus. E uma outra coisa também, a galera de vocês aí, não sei se vocês estão trabalhando com líder de setor, coordenador, tem? A gente tem uma equipe surreal. Rapaz, olha, teve 2 garotos que na minha gestão fizeram um trabalho que eu nunca tinha visto, até ver vocês aí fazer, que foi o Davi, Cássio e o Davidson. Eles, 5h40, o culto começou às 6 horas na minha época, já estava o campo todo aqui. Cara, eu acho que no sábado, tava todo mundo aqui já, tipo, meia hora antes de começar o culto. Eu olhei e falei assim, eu cheguei cedo, porque eu imaginei já de pegar um lugar embaixo, falei, não vou ficar lá em cima não. E eu vim com o Miguel chegou mais cedo, na quinta, foi quinta, gente? Foi. A abertura foi quinta? Não, foi no sábado. Sábado. E aí eu fiquei, meu Deus, o campo todo já tá aí. Então, assim, foi muito bem organizado também.
Resumindo aqui isso, porque ainda tem algumas coisas para falar. Mas uma coisa muito importante que eu vi foi muitos jovens entregando profecia. Muitos adolescentes, lotados de Deus, sendo batizados com o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Porque ali o congresso de jovem geral e adolescente geral é o ponto inicial para eles serem destravados. Sim. E Deus começar a usar a vida deles. Então foi uma coisa que eu fiquei ali só... somos nós. Mas daqui a pouco vai se renovar. Com certeza. E os que estavam sentados assistindo o congresso vai estar na liderança daqui a pouco. Perfeito. Pessoal, tem mais 2 comentários aqui no YouTube. Vitor Santos. Boa noite. A paz. Como vocês souberam que estavam prontos para liderar uma juventude? Jennifer. A gente não sabe, tá? Eu confesso que, como o Isaías já falou, não queria. Eu acredito que a gente precisa estar muito sensível. Eu precisei estar muito sensível àquilo que Deus falou comigo nos meus particulares. No meu quarto, quando Deus usava muitas das vezes os meus filhos pequenos e liberava uma palavra. E Deus sempre confirma. Sim. Se os nossos ouvidos estiverem atentos, sensíveis ao que Deus quer falar, Ele confirma. É muito difícil dizer assim, agora eu sei que eu estou pronta, porque eu ainda não estou pronta. Mas o mais lindo disso é entender que não é a gente que faz. Eu não faço nada, eu acredito que o Isaías não faz nada, Davi não faz nada, Diego não faz nada, se não for o Senhor. É verdade. Então, quando a gente entende que não é sobre o que eu posso fazer, o que eu posso entregar, a minha capacidade humana, ou a minha qualificação profissional, não supre aquilo que Deus fala pra gente fazer. Porque eu lembro que tinha uma menina lá, Ana Clara. Foi, João. Pessoal, paz. A gente teve uma queda aqui na nossa internet, mas voltamos, tá? A Jennifer foi ali rapidinho, já volta. E a gente vai continuar aqui falando, tá? Já estamos caminhando para encerrar. Eu quero aqui fazer mais uma pergunta para eles responderem. O Congresso passou. E o Congresso, agora que passou, quais foram os prós e contras para servir de base para 2026? 2026. Meu Deus. Teve algum contra? Porque eu particularmente não vi. Mas alguma coisa que você queira colocar aqui, um detalhe, poderia ter feito isso, não fiz. O que você acha? Eu acho que eu posso falar por mim. É algo que eu melhoraria em relação ao ano de 2026, para o ano de 2026. Uma das coisas que eu melhoraria que eu posso dizer em relação ao Congresso é o número de pessoas que trabalharam no Congresso. Nós tivemos muitas pessoas nos bastidores, muitas pessoas. Só que... Em torno de quantas pessoas? Nós tivemos em torno de 20 pessoas trabalhando. Até mais, porque tinha a galera do staff que estava com a gente e teve a da recepção da própria igreja, que é de frente à Telma. Já tem uma equipe preparada e a equipe dela também é bastante grande, bota numa faixa de uns 30 a 40 pessoas trabalhando. 30, 40? 20 nossa e 20 da igreja. Perfeito. E aí, no caso, o que tu pensa? Em colocar mais pessoas? Sim, eu acredito que nós poderíamos colocar mais pessoas para trabalhar. Dava para poder desenvolver mais pessoas. Tinham mais pessoas querendo trabalhar. Só que o nosso medo de inchar muito fez com que a gente limitasse um pouco a quantidade de pessoas. E o pensamento é ano que vem utilizar quem quer trabalhar. Vamos trabalhar. Perfeito. Quer trabalhar, vamos trabalhar. Perfeito. E você, Davi, tem alguma coisa para falar? Manter, acho que o que foi bom vocês vão manter, né? Não precisa nem falar aqui. Mas mais algum olhar de liderança? Eu acho que poderia ter feito isso aqui, poderia ter feito aquilo ali. Olha, para mim, não, como eu falei, é novo, mas foi muito além das minhas expectativas. Então, eu não tenho uma observação, acho que eu podia melhorar aqui, podia melhorar ali.
Claro que algumas coisas a gente já vai ajustando já no meio do caminho, mas é só agradecer a Deus. Não tenho. Porque foi além das minhas expectativas. Perfeito. Tem uma outra pergunta muito legal aqui, que é: o que define uma liderança de sucesso para vocês? Isso daí eu responderia da seguinte forma. Liderança de sucesso para mim é quando você percebe que os seus liderados abraçaram o seu trabalho. Porque você só tem sucesso no seu trabalho quando os seus liderados te acompanham no seu trabalho. Não adianta você liderar 1 ano, liderar 2 anos, 3 anos e cadê seus jovens? Agora, quando você entende que os seus liderados entenderam sua visão e abraçaram sua visão, você percebe que você está treinando uma liderança de sucesso. E aí? Quer falar, Jê? Sim, eu acredito que você ser humilde e reconhecer que você não faz nada sozinho, né? Nós estamos aqui, mas a gente tem Davizinho, tem Joelma, que faz parte da presidência, e nós temos uma equipe gigante, secretárias, tesoureiros, as meninas da cozinha, e a gente não faz nada sozinho. Então, quando a gente reconhece que nada só é só sobre mim, sobre o que eu, Jennifer, faço, ou o que a presidência faz, eu acho que quando você reconhece que a tua equipe entendeu e dali, porque os liderados, eles, no caso da gente, trabalha num trabalho é um pouco maior, né? Então, quando os liderados chegam a ver, tá pronto. Só que até tá pronto, Já saiu. já passou pela equipe. Sim. E graças a Deus, a gente tem uma equipe que está ali fazendo dar certo, sabe? Que como o Davi já falou, a gente começou esse ano com tantas mudanças, com tudo novo. Acredito que eu seja a mais experiente do grupo, né, da presidência ali. Então, eu acredito que isso chega, nos leva ao sucesso, né? Reconhecer que a gente não faz nada sozinho, ter humildade para falar, não fui eu que fiz, foi a equipe, né? Não foi só na minha mão que colocou ali, não. Então, quando a gente entende isso, eu acho que a gente alcança um sucesso, né? É um pouquinho, são degraus, né, que vai. Sim, perfeito. Eu lembro também que quando eu trabalhei na UADEC, eu montei uma diretoria, cara, surreal, sabe? Você chegar, viver situações, eles olharem e falar assim: não, estamos juntos, vamos pra cima. Não fazer dar Eu certo, falo né? assim: ó, gente, monte meia-noite, tal dia. Chega lá, tava todo mundo. Fulano de tal, ó, vamos fazer isso, dá para fazer isso, dá para pegar. Eu lembro de um caso muito legal que aconteceu. Eu assumi a UADEC e na festividade aqui da igreja, aí fica a dica para vocês, não sei se pode hoje, né? Eu fiz uma cantina, vai lembrar, gente, lá do outro lado da rua. Sim. Fiz uma cantina, não tinha espaço para mim aqui, não me deram espaço aqui. Peguei lá do outro lado, na casa de Marta hoje. Fiz uma cantina lá, botei churrasco, comida, blusa da UADEC para vender, botei até um modelo lá, aqueles bonecos de modelo. Resumindo, primeiro dia, eram 60 anos de Cordovil. Eu não poderia estar ali vendendo, porque eu tinha que estar na abertura, todos os líderes, aquela entrada de bandeira e tudo mais. E aí eu falei para o Fabiano, meu vice: olha, nós vamos entrar de terno e gravata. E na minha gestão de UADEC, eu não queria ser reconhecido como líder geral só. Eu apresentei o Fabiano, tanto que no banner que deram o informativo, está lá a minha foto e dele. Nunca tinha acontecido isso com a doideira. E aí eu lembro que no primeiro dia mesmo, de terno e gravata. Segundo dia, eu vim de blusa, calça, tênis, para trabalhar. Botei a touquinha. Daqui a pouco o Fabiano chegou de terno e gravata. Aí ele olhou para mim e eu, cara, chega aí. Pô, eu falei com você, cara, que era para vir de... Não, mano, porque aqui a gente... Falei: rapaz, então você não entendeu a minha liderança. Aí ele veio lá para dentro. Falei: ó, de uma ou outra. Ou você volta em casa para trocar de roupa e meter a mão, ou você então não trabalha mais comigo. Porque aqui, se eu como líder geral estou metendo a mão, depois de mim tem que estar todo mundo. Aí ele me quebrou. Ele foi um dos caras que marcaram a minha liderança. Porque ele tirou a gravata, tirou o blazer e trabalhou de terno, de blusa social e calça. Ele não foi embora para casa, ele ficou ali. Então, assim, tem coisas que você vai perceber que se não for todo mundo, não sai. Se não for aquela galera, né,
que está ali com você não vai sair da melhor forma. Tem que passar pela mão de todo mundo, até para poder todo mundo reconhecer que hoje são vocês que estão à frente, que Deus usa vocês, mas que eles também são úteis. Demais. Mas uma coisa que você falou aí é até bem interessante. O exemplo partiu de você. Sim. Apesar de presidentes, o primeiro a botar a mão na massa somos nós. E nós Lavar a precisamos louça. entender isso. Eu lembro Porque que tem muita gente que fala, tem muita gente que vira, não, mas rapaz, você é o presidente. Não precisa Tá? fazer nada, tem gente aí para fazer. O primeiro a meter a mão na massa somos nós. Eu lembro que o primeiro culto que a gente fez, na nossa responsabilidade, né, que nós estávamos à frente, eu falei, galera, vamos entender o esquema disso aqui. Eu tô nos bastidores. Eu até falei com os meninos, eu falei assim, eu quero ficar nos bastidores. Ah, mas por quê? Porque eu preciso entender. Porque a gente fala muito sobre isso, né? Lá no Monte das Oliveiras a gente fala muito sobre isso. Se a minha equipe está entendendo o que eu estou dizendo, qual é o propósito, e se eu falo a mesma coisa que a minha equipe, a gente vai fluir. Quando acontecer alguma coisa lá no quarto andar, eu sei o que você falou. Quando acontecer alguma coisa no templo, você sabe o que eu falei. Então, essa conexão é legal. E eu lembro que a gente falou assim, olha, primeiro culto eu tô nos bastidores. Tirei o salto, fui lá pro quarto andar e desci escada. Só Falei, Isaías vambora. ficou dirigindo A gente e o combinou restante dessa todo forma. mundo Falei, vamos servir. recebendo o Vamos povo. servir. Vambora. E teve até uma vez que a gente marcou uma reunião com a nossa equipe e só falamos, ó, vai ter uma reunião, preciso de todo mundo aqui. Ah, mas vai ser o quê? Só tem uma reunião. A gente precisa Reunião de de todo mundo aqui. alinhamento. Quando chegou aqui a equipe, aí eles sem saber o que iria acontecer, aí foi um jantar que a gente fez para toda a equipe. Eles não esperavam, porque, como você falou, tem que partir da gente. Como que a gente vai falar para eles que eles têm que servir outra pessoa se nós serve. não estamos servindo? Perfeito. Eu lembro que no meu último ano da UADEC, geralmente o congresso era sexta, sábado e domingo, de adolescentes. E aí na sexta-feira eu fiz aqui embaixo, na garagem, uma recepção para os líderes, foi a abertura do congresso, só para os líderes das congregações. E aí a gente colocou uma pessoa para fazer crepe, né? E outras lá, doce, enfim, todo mundo sentou, eles chegaram assim olhando, A gente já estava. aí Eu lembro que a gente participaram. sentou, eu tava na mesa comigo. Tava. Já E estava. aí eu deixei o pastor Carlomã falar, o pastor Jerônimo falou também, e depois eu fui lá e preparei uma homenagem para o Carlomã. Comprei um quadro, botei as fotos dele lá como líder da UADEC e dei para ele. Então, eu acho que marcou também a liderança. Tem um comentário aqui. Cíntia Sá, acho que é a Cíntia. É a Cíntia, é a Cíntia. Ela, parabéns aos líderes Una Jovem e Una Team da ADUNA. Giovana Ferreira. Como garantir, pergunta top essa, que a liderança não se torne só organizar eventos, mas de fato discipular vidas? Ó, vocês querem responder? Vai lá, Jennifer. A liderança nos traz com a gente, como se fosse agente de saúde, né? Lá no Monte das Oliveiras eu falava muito isso com a equipe. A gente é agente de saúde do céu. Eu não faço nada aqui que vá ficar para mim, ou vá me favorecer. A minha missão como líder é conduzir um povo a conhecer Jesus. Porque se eu só pego uma galera que vamos fazer um evento grande, acabou o evento, vai todo mundo para suas casas. Então, dali, eu preciso que você tenha entendimento de que é sobre Jesus. Você precisa carregar Jesus. Às vezes a gente para falar sobre igreja, a gente fala problemas, dinheiro, a perseguição, e não é isso. Então, quando a gente faz um trabalho que a gente fala sobre unidade, não é só para você estar ali unido com seu amiguinho no dia de culto, colocar a mesma camisa e acabou o culto ali, tu vai para tua casa, não tem amiguinho no seu íntimo. É uma unidade com Deus, é além daquilo que eu tô fazendo. Então, preparar isso é muito difícil. Aí a gente torna a dizer aquilo que a gente falou. Se eu não entendo o que o Espírito Santo quer, eu fico perdida no meio do caminho. Se eu não estiver conectada à visão de Deus, eu só vou estar fazendo evento. Então, eu procuro ser, e eu tento cada dia, a gente sabe que a gente falha muito, mas o meu entendimento sobre liderança é ser agente. É preparar um caminho, literalmente, né? Perfeito. E eu acho que o ponto principal para esse entendimento é o líder entender que o evento
ele é só uma parte da liderança. Sim. Ele não é o todo. O pastor Jader mesmo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: liderança de jovens, liderança de adolescentes, não é um cargo, é uma É uma causa. causa. E é uma causa que envolve vários aspectos. Sim. E o evento, ele é só um aperitivo, ele é só uma parte da liderança. A liderança, ela não pode trabalhar só em não é prol do evento. Você precisa desenvolver, você precisa conhecer o seu adolescente, o seu jovem. A partir do momento em que você entende que o evento ele é uma parte, não é o todo, aí você consegue tirar isso da sua mente. Você consegue desenvolver outras áreas. Um dos exemplos é quando eu trabalhei lá na Cidade Alta e que eu cheguei lá, uma das coisas que eu percebi era a dificuldade que os adolescentes de Cidade Alta tinham até em relação aos estudos. Eu tinha adolescentes e jovens, adolescentes que estavam no 9º ano e que não sabiam da existência de uma escola técnica. E eu cheguei e falei assim: não, gente, quem está no 9º ano aqui? Vocês vão fazer a prova vocês vão fazer a prova da FATEC, vocês vão fazer a prova do Cefet, vocês vão fazer a prova do Pedro II. Ah, não sei nem o que é isso, não importa, eu vou escrever vocês. Aí fui nos pais, eu não sei nem como é que faz para escrever meu filho. Tudo bem, me passa os dados que eu vou escrever eles. Eu vou escrever eles. Ah, não tem condições de pagar, tudo bem. A gente busca isenção. Quem não tem condições de pagar consegue fazer a prova de graça. Esse não é o problema. E chegou um período que eu até cheguei a falar isso no treinamento de lideranças, que os meus adolescentes me mandavam um boletim escolar deles, para que eu acompanhasse o desempenho deles na escola. E eu tive um pai e uma mãe que viraram para mim e falou: ó, o dia que você quiser ir na escola deles para poder ver o desempenho deles na escola, eu te dou liberdade para você ir na escola deles. Quer dizer, você preparou o adolescente, estava preparando ele para a sociedade, porque além de ser um cristão, tem que ser um ser humano bom para a sociedade, e ainda também ajudando os pais desse relacionamento de criação. E você vê o retorno quando uma das pessoas passou por um colégio. Eu tenho uma pergunta aqui, e a gente vai fazer umas 2 ou 3 perguntas para a gente poder encerrar. Como agir em uma liderança que apresenta uma visão distinta do que você acredita? Eu acredito que essa pergunta aqui é mais ou menos assim: como agir quando alguém tem uma visão diferente da sua? Eu penso uma coisa: se essa pessoa que está querendo saber, ela tem um líder e ele tem uma visão diferente, tem que seguir a visão do líder. Sim. O pastor está deixando muito bem claro isso aí, né? Durante essa gestão nova na presidência dele. Então acho que não tem muito o que a gente falar, porque alguém que convive numa equipe em que tem um líder, ele tem uma visão, e o liderado tem uma visão distinta, tem uma visão diferente da que o líder tem, por obediência, a gente estava falando isso aqui nos bastidores, ele deve seguir, né? E quando chegar a hora dele, ele faz o que ele achar melhor. Eu, particularmente, eu nunca gostava de uma liderança em que o ápice da liderança era o congresso. Quando chegou na minha vez, eu criei Conferência Pais e Filhos, período do carnaval. Você respeitar o momento que a pessoa está ali, né? E fiz o que eu achava melhor, tá? Então só precisava bater aqui para depois, que foi uma pergunta que foi feita, então a gente precisava responder. Qual é a maior dificuldade hoje que vocês enfrentam em liderar jovens e adolescentes? Quem quer começar? Agora não vai ser eu, não. É sempre eu que puxo. Vai, Davi. Então, jovens e adolescentes são 2 falas totalmente diferentes. Já trabalhamos junto na congregação e nós até batemos bastante nessa tecla, porque mesmo que, no meu ponto de vista, tem gente que prefere trabalhar com jovem, tem gente que prefere trabalhar com adolescente, são 2 falas que não batem. Porque o jovem, ele já vê como mais maduro, e eu não quero ter essa troca de experiência, não quero ficar ensinando o adolescente, e o adolescente já fica já naquele pensamento: mas se eu falar isso, pode achar que é alguma besteira, pode achar que não tem muito valor. E teve uma vez que nós trabalhávamos fazendo um encontro com todo o departamento, e demos a abertura ali para todo mundo falar.
E teve uma hora que justamente aconteceu isso. Foi quando a gente até viu a necessidade de fazer projetos diferentes, para que cada um entendesse a sua língua. Uma menina jovem foi falar e todo mundo prestou atenção. E quando chegou a vez de uma adolescente falar, os jovens começaram a rir. E nisso ela se retraiu e não quis mais falar. Ela não. Compartilhar Aí a o que gente tá teve que acontecendo. entrar para poder cortar ali, porque ficou um clima meio desagradável. E ali depois ela foi se soltando, mesmo retraída, mas foi se soltando. Então a gente viu essa necessidade, mesmo trabalhando juntos ali, a gente viu que é uma linguagem totalmente diferente. E eu costumo muito dizer, quem faz tudo, não faz nada. É aquele famoso, eu vou abraçar o mundo todo e eu vou fazer um pouquinho de cada coisa. Eu Tem não resultado. consigo atingir os jovens diretamente, porque eu não estou tendo aquele tempo integral para eles, e depois eu estou atendendo os adolescentes. Os adolescentes também, quando eles precisarem de mim, eu estou com os jovens. E quando eu estiver com os jovens, os adolescentes estão precisando de mim. Então eu não consigo atender nesse campo. Então termina que fica meio complicado. Para mim, poder atender diretamente, eu preciso me dedicar. Adolescente, mesmo que tem muita gente que corre, porque adolescente é dor de cabeça, é isso, é aquilo. Mas o adolescente, quando ele entende a sua visão, se você marcar com ele aqui 6 horas da manhã, ele tá. 10 horas da Ele é noite. disponível. Meu pai não deixa não, mas eu vou falar de tudo e fica ali no pé do pai, pro pai liberar. Pai, me leva, me leva, me leva. Ele termina abraçando a sua visão e ele te apoia. É onde você tem bastante retorno. O jovem, por mais que já seja de maior de idade, ele começa a namorar. Então, quando você precisa dele, ele tá com a namorada, tá com o Só namorado. tem sexta, Ah, sábado não, e poxa, domingo, mas eu afinal. trabalhei a semana toda. Pô, vai chegar no final de semana, Davi, tu vai tirar meu tempo pra estar na, sábado, Poxa. na igreja? é o dia da visita. A gente tem essas visões. Eu posso dar um ganchinho só nisso. Acho que eu não vou ser um pouco polêmica, eu vou ser um pouco polêmica, mas muito necessária. Liderar adolescente, o desafio maior, tem que colocar aquele efeito que sobe foguinho, sem brigar comigo, gente. A maioria das vezes, se eu tiver errado, vocês me corrigem, são os pais. Pode soltar o foguinho agora. São os pais. E eu trabalho com adolescente no meu trabalho, né, assim, e a gente vê isso. Adolescente é adolescente. Só que todo mundo já foi adolescente. Então a gente precisa ter uma flexibilidade de entender. A gente está numa geração totalmente diferente. Por mais que eu seja nova, eu acho que eu já tô, na minha cabeça, tô um pouco ultrapassada de geração. E a gente vê isso. Às vezes a gente tenta aproximar os adolescentes de Deus mesmo, sabe? Vamos fazer um devocional, vamos estar perto, vem uma consagração, vamos trazer eles para perto. Ah, não, mas que meu filho não vai fazer isso. Meu filho, tudo bem. A autoridade é você como pai. Você tá certo. Não briga comigo. Mas a gente, como líder, estamos sendo agentes. Queremos trazer o seu filho para perto de Deus. Então, às vezes, a gente tem um bloqueio muito grande. Não, meu filho não vai. Resistência. Sim, e o adolescente não responde por ele. Entende? E às vezes eu tento trazer o pai para perto para fazer com que o pai entenda a nossa visão. Às vezes o pai não quer, mas o filho quer. E aí a gente entra numa guerra entre pais e liderança. Que a liderança sempre vai perder. E você não pode se meter numa briga. Exatamente. Aí Tá fora já, do nosso alcance. já pega até o gancho de usos e costumes. Tem coisa que a gente sabe que a gente vir na igreja tem algumas Padrão, né, regras. líder? A gente, não só na igreja, eu não falo na igreja, mas se a gente for num órgão Público, né? público, tem ali as vestimentas. E a gente, muitas das vezes, trabalhando com o adolescente, aí a gente tem aquele todo o trabalho, aí vem falando, daqui a pouco, poxa, tá um pouquinho indecente. Ué, mas quem comprou foi meu pai, mas quem comprou foi minha mãe. Um adolescente, ele não trabalha, ele não tem condição de comprar uma roupa. Então é meio que você fica ali enxugando gelo. E não é querer educar o filho dos outros, né? Mas daqui a pouco eles vão ser a igreja. Eles são a igreja já, mas daqui a pouco eles vão ser os futuros líderes. Eles vão ser a futura irmã que vai pregar, a irmã da mesa de oração. Futuro futuro líderes. pastor. Então, assim, a gente precisa conduzir da criança, né? Da criança ali. Aí vem o adolescente, vem os jovens. Daqui a pouco o obreiro, né? O corpo, né? de ministério da igreja. Então, a gente precisa passar por essas fases tendo os pais perto, né? Tendo essa... E para mim, eu acho que é o maior desafio, sim. Sem querer ser polêmica. Um probleminha que
pai, que não era crente, reclamava porque nós chegávamos tarde com a filha dele para saídas. E começou a proibir. Depois ela começou a ir pro baile e voltar assim. Isso é muito triste. E nunca reclamou. Então é uma situação. Nós estamos juntos, né? A gente Porque, caminha verdade, junto. Porque, na verdade, quando você lidera adolescente, você precisa entender que você lidera o adolescente e o pai. E os pais. Você tem que liderar adolescente e pai. Preciso fazer mais uma aqui para a gente poder encerrar. Natasha Magalhães. Não sei se ela Conheço. Quais conselhos você daria para quem está começando a liderar? Fala aí, gente. Deixa o conselho. Um conselho. E a Natasha está começando agora também. Não é do nosso ministério, não. Um conselho para quem está começando agora. Diante de tudo isso que nós já falamos aqui. Primeiro, seja sensível à voz do Espírito Santo. Primeiro conselho que eu dou, seja sensível à voz do Espírito Santo. Não faça nada, não dê um passo que não seja guiado pelo Espírito Santo. E segundo, e foi até algo que nós trouxemos dentro do nosso treinamento de líderes, tenha você uma visão. Os seus liderados precisam entender que você tem uma visão. Eles precisam saber que você sabe o que você quer, aonde você quer chegar com eles. Então, primeiro, seja sensível à voz do Espírito Santo, tenha uma visão e apresente com clareza a eles a visão que você tem. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, ser sensível à voz do Espírito Santo, ter uma visão e tornar clara essa visão para quem você está liderando, o resultado vai ser muito positivo na sua caminhada. Perfeito. E buscar conhecimento também. Sim, está sempre buscando aprender. Só compreender. Isso aí. Eu vou responder essa pergunta aqui, porque eu não quero nem que vocês pensem nisso ainda. Quando saber que é a hora certa de sair de uma liderança? Então, a primeira delas eu posso resumir em duas. Primeira, você vai saber a hora certa quando o teu coração parar de queimar por aquilo. Porque, infelizmente, muitos líderes não seguem essa caminhada. O líder de jovem, o líder de adolescente, ele não precisa entregar à juventude, departamentos, adolescentes, os jovens, quando começa a dar errado, quando começa a perder os membros, Sim. quando começa aquela defasão ali. Você pode ele pode entregar passar mais. quando ele está no ápice. Isso aconteceu comigo na UADEC. Eu tinha mais um ano e eu decidi parar. Eu percebi que tinha acabado o meu tempo. Eu fiquei 3 anos, poderia ter ficado 4, poderia ter ficado mais. Mas eu percebi o seguinte, eu já fiz. E outra coisa, o meu coração já não estava mais ali. Então, o grande problema é quando um líder tenta insistir sem que o coração dele esteja mais ali. Costume, né? Hoje eu estou pastoreando uma igreja. E eu falei para eles lá, é a igreja que eu comecei a caminhar. Hoje eu sou pastor dela. Eu disse para eles, fiquem tranquilos. Porque o dia que eu não tiver mais prazer de abrir a porta, de ligar o som, de ligar o ventilador, de ligar o ar, de testar o microfone, pode ter certeza que eu vou procurar o pastor Gerônimo e falar, pastor, acabou o meu tempo. Então eu acho que isso ainda está muito distante de vocês. E Deus, querendo ou não, Deus dá sinais, né, Diego? Dá sinais. Eu posso falar até de quando eu saí de Suruí. Porque eu entendi depois, em Suruí eu fiquei 6 anos. Então a gente entende, já não dá mais para mim. Quando eu estava com 2, que eu pensei em sair, Deus usou uma pessoa para virar para mim e falar, você não vai sair agora. Só que quando eu senti, e eu já sabia que eu estava no calor da emoção, mas literalmente depois de 6 anos, eu cheguei e falei assim, não, agora é hora de parar. Não dá mais. E uma das confirmações que eu tive, inclusive o mascote pregou aqui ontem, eu fui numa saída e o mascote estava pregando. E uma das coisas que o mascote entregou na mensagem e que eu guardo até hoje, ele virou e falou assim, nós precisamos entender, para que Eliseu apareça no cenário, Elias precisa se retirar. Você precisa entender o seu momento de sair. Meu Deus. Aí naquele mesmo momento eu cheguei, A gente precisa abrir espaço. Sim. E quando nós até passamos do tempo, a gente termina até desconstruindo tudo que a gente construiu. Isso aí eu aprendi com o pastor Erlo, ele costumava muito dizer até isso. O momento de sair não é o momento na hora que está tudo dando errado, não. É o momento que você vai mostrar que realmente você tem chamado.
Ah, tá difícil? Continua. Mas quando você começa a chegar no seu ápice, tá tudo dando certo, tá tudo ok, conseguiu florir, você precisa passar o teu trabalho para que outra pessoa possa dar continuidade, porque se você continuar, você vai começar a estragar tudo que você construiu. Eu acredito que isso a gente pode resumir a estar no centro da vontade de Deus. Sim. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, as coisas se tornam confortáveis, mas Deus não recebe. A gente pode resumir isso à vida de Davi. Ele ficou 12 anos sendo perseguido por Saul, só que ele estava no centro da vontade de Deus. Aí a Bíblia diz assim, que Saul pensou, 1 Samuel capítulo 30, eu acho, eu vou fugir de Saul, porque se eu for lá para os filisteus, ele não vai me perseguir. Foi o que aconteceu. Saul não fez mais nada. Por quê? Porque Davi saiu do lugar que era o centro da vontade de Deus. E aí um dia, Davi voltou para o centro da vontade de Deus e Deus cumpriu aquilo que ele tinha para a vida de Davi. E Saul, que foi rejeitado, já não estava mais no cenário. Então eu quero encerrar aqui esse episódio dizendo que eu estou muito feliz, de verdade, de ter essa oportunidade de falar com vocês. Fui muito mais além, porque cheguei aqui, ninguém queria falar muito. Estava todo mundo falando, não, acho que eu não vou falar você. E graças a Deus, eu estou muito feliz, volto a dizer a vocês. Hoje eu estou falando aqui com um pai que tem 2 filhas, que vocês estão preparando o futuro, se Deus permitir, né? De todas as crianças. Meu Deus, que responsabilidade. E é por isso que a gente tem orado por vocês. Amém. E ficado feliz pelo trabalho que está sendo feito. É só o início. Tenho certeza que quanto mais o tempo passar, mais vocês vão amadurecer, mais vão desenvolver outras coisas que vocês vão ter mais facilidade, porque eu acredito que hoje vocês vão fazer cada vez mais que tiver a aceitação da liderança, e isso está muito claro que está tendo. Então, a minha palavra para vocês aqui é que Deus abençoe vocês, Deus continue estruturando vocês, não deixem que, de repente, alguma coisa entre vocês 3, mais a Joelma, mais o Davizinho, se acontecer alguma coisa, resolvam, tá? Porque acontece, né? Pega pra capar nos bastidores, uma festividade, enfim, resolvam entre vocês, porque o departamento não pode sofrer. Sim. E que vocês mantenham alianças, porque até hoje eu tenho amigos, inclusive o Marco de Cidade Alta, foi meu tesoureiro, construído no departamento de jovens, o NIL, que vocês falaram. Então, que vocês levem essa amizade de vocês pro resto da vida de vocês. Amém. E nós só aguardamos aí o segundo semestre de 2026. Eu tenho certeza que vai ser abençoador. Conte com a nossa intercessão, com a intercessão dessa turma que ama vocês. Tá? Isaías, encerra aí, faz o agradecimento pro pessoal, depois da vida, depois da gente. Gente, só agradecer. Que momento prazeroso. Às vezes é bom poder sentar e poder trocar essas experiências. Ouvir outras pessoas também, porque nem sempre a gente tem esse tempo de dialogar um com o outro devido à demanda que a gente tem. Mas poder sentar, trocar essa experiência e passar essa experiência é muito gratificante. Eu quero agradecer a todos que nos ouviram. Muita gente me mandou mensagem aqui falando que estava ouvindo também. Um abraço a todos, um abraço ao Dudu, um abraço a Natasha, um abraço para o Léo, Davi, Estevão, toda a galera que estava aí acompanhando, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Oi? Ela tá vendo? A Manu... Gente, minha caçula tá aqui, tá, gente? Meu bebê tá aqui, Manuela tá aqui. Um abraço pra Manuela, um abraço pro Vitor, pro Robert, que estão aqui trabalhando aqui nos bastidores com a gente, tá? Um abraço em todos, que Deus abençoe. Espero que vocês continuem segurando na nossa mão, porque só vai dar certo se vocês estiverem com a gente. Agradecendo a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora. Fiquei bastante nervoso, eu falei até com a minha esposa, eu falei, rapaz, eu trabalho com público, mas botar uma câmera na minha frente, eu começo a travar, dá nervosismo. A gente sabe do tic-tic mas nervoso, né? A gente Vermelho. agradece o Diego essa oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, e foi bastante prazeroso para nós, porque não só passar o pouco que a gente sabe, mas essa troca de informação é muito bom, agrega demais na nossa vida, e muito obrigado. Eu também quero agradecer vocês que estão aí participando até agora. A gente sabe que tá tarde, mas vocês estão aí acompanhando, né? E é isso que faz a diferença para esse podcast tão incrível. Quero agradecer
privilégio, né, gente? É Porque um é um privilégio privilégio. sentar à mesa com vocês e falar sobre liderança. Então, eu me sinto muito honrada. Tenho muita coisa para aprender ainda para chegar ao nível de vocês aí, mas eu estou disponível para aprender, né? E eu estou muito, muito grata, muito grata. Hoje o dia inteiro eu fiquei pensando sobre isso, mas eu estou muito feliz. Eu acredito que foi pouco para falar tudo que a gente já viveu e estamos vivendo em Deus sobre liderar, né? Mas foi um pouquinho, né? E é isso, gente. Estou feliz. O Osias Lima disse aqui, meus irmãos, que Deus abençoe o ministério de vocês, que as mãos do Senhor guiem e orientem todas as decisões que vocês tomarem. Parabéns pelo excelente trabalho. Gente, eu acho Glória a que Deus. aqui só teve comentário bom. Que bom. Né? Então é sinal que Deus é vocês estão fiel. muito bem. Deus abençoe a você que acompanhou a gente até aqui. Deus abençoe ao nosso irmão também, Josué, que é o responsável aqui do estúdio, está aqui com a gente até esse horário, se gastando e se deixando gastar. Não posso dizer isso, não deixar de falar isso aqui. Se colocou à disposição desde o começo. Obrigado, Josué. Amo tua vida. E o nosso pastor também, a gente ia fazer uma pergunta, mas o nosso pastor veio aqui, brincou, né? Graças a Deus, todos eles têm livre acesso, né? Sim. Ao nosso pastor. Então, um abraço também, pastor Um abraço, Gerando, irmã pastorzão. Sônia. Fiquem na paz e Deus abençoe você. Compartilhe com outros líderes de jovens, deixe seu comentário e que Deus possa ter usado a vida deles, as nossas vidas, para proporcionar para você, que é líder e que é liderado, que continue perseverando, continue em unidade. E você que é do nosso campo, continue abraçando a visão que Deus colocou para essa equipe abençoada da Munatim e da Muna Jovem. Deus abençoe, fique na paz.